Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta com o Papo com Ela, hoje falando sobre como lidar com os nossos sentimentos. E para esse bate-papo, a gente recebe aqui nos estúdios o diretor da Escola de Filosofia Nova Acrópole, Rony César Almeida, e também a psicóloga Rafaele Perim. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse bate-papo aqui no Papo com Ela. Rafaele, eu queria que a gente falasse um pouquinho, começasse falando sobre a automutilação, que foi o tema que a gente abordou na nossa reportagem nesse dia de hoje. A que fatos os pais precisam estar atentos, principalmente com crianças e adolescentes, que pode ser um indicativo de que alguma coisa não está legal e que é preciso observar sobre como esse filho ou essa filha está lidando com sentimentos? Quando eles começam a mudar o comportamento, eles ficam mais fechados, mais calados. E os pais precisam ficar atentos. Qual é o tipo de amizade? O WhatsApp, ele tem sido um grande elo para essa questão da automutilação, né? As redes sociais, essa questão da mídia, dessa tecnologia que agora as crianças estão tendo muito acesso. Isso afeta muito, porque há muita influência sobre essas questões do que fazer. Então, as crianças elas não têm uma base estrutural hoje, que é a famosa geração Z, que é a geração da tecnologia, onde os pais têm pouco tempo e acabam sobrecarregando as crianças com coisas materiais. Então, suprindo essa falta deles, eles querem colocar a ausência de uma outra forma. E isso gera uma série de frustrações para as crianças e os adolescentes hoje. E essas frustrações onde eles não conseguem receber o não, e os pais têm dificuldade em dizer o não hoje, e por conta disso, eles encontram uma fuga, que é a automutilação, né? A dor emocional, ela é aliviada através da dor física, que é a automutilação. Então, os pais precisam estar atentos e saber a mudança de comportamento, quais são as amizades que esse filho tem. Seja amigo do seu filho, pois assim você saberá exatamente em que mundo ele está vivendo. Rony, quando a gente fala sobre lidar com sentimentos, né, nós temos uma sociedade que está cada vez mais adoecida, seja com depressão, seja com crise de ansiedade, seja com crise de pânico. Como que a filosofia enxerga essas questões e como ela pode contribuir para a mudança desse cenário? A filosofia clássica, né, ela tem a concepção que uma civilização, ou seja, o homem é um ser social e a nossa finalidade transcendente é sempre se tornarmos uma civilização como povo, ela é alicerçada em 4 elementos, associada a 4 ideias arquetípicas, que dizia Platão, ou que Jung também chamava de arquétipos, né? Que é como se fosse o bem, a ideia do bem, que projetada na nossa sociedade, na sociedade, no mundo manifestado, vai fazer sempre que existam religiões, pode ver, sim, a religião vai trazer o homem para a ideia do bem, a ideia do belo, da beleza, associada à arte, como aspecto estético, e mais 2 elementos, a ideia da justiça associada à política e a ideia da verdade associada à ciência. Então, no mundo manifestado, ciência, política, arte, religião. Ciência e política desenvolve a razão do homem. Arte e religião desenvolve o sentimento do homem. Então, com o sentimento, o homem se conecta às coisas. Com a razão, ele compreende o mundo, a sua volta e a si mesmo. Sim. Ou seja, na nossa sociedade, nós entramos em colapso no aspecto da arte, que já não consegue trazer mais o belo, de tal forma que a gente pudesse amar a nossa cidade, ter sentimento por ela, jamais vê-la depredada. As religiões entraram um pouco em conflito entre elas mesmas, ou seja, já não traz muito a ideia ou seja, já não quer conectar, como diz o próprio nome, religião, religare, né? Já não consegue religar o homem novamente. Então o homem, como se fosse, ele ficou um pouco ausente de uns elementos básicos que o fazia desenvolver mais sentimentos. E o que se atribui essa ausência? Vamos dizer assim, que as pessoas estão órfãs de alguns dos pilares colocados por Platão, né? O que desencadeou esse processo, Rony? O que desencadeou esse processo? Bom,
posso dizer para você que são os costumes históricos, né? Ou seja, eu posso falar para você que o processo nosso educacional, que nós, o ciclo que vivemos, ele começa no Renascimento, quando se resgata inclusive a filosofia greco-romana, né? Só que naquele momento onde nasce a nossa ciência hoje, a religião tinha preponderância sobre a política. E aí acontece um rompimento. Então, tira-se o aspecto religioso do ensino da educação do homem, que falava qualquer coisa associada, ou seja, dentro das universidades tinha um estudo da metafísica, da teologia, e aí a ciência vai ficando extremamente prática e um pouco materialista. E vai fazendo com que rompa a parte de sentimento que teria que estar dentro da educação do homem. E vamos passando costumes, vai passando séculos e séculos, e vamos chegando nesse ciclo histórico, né, que nós estamos, onde, por exemplo, a razão nos faz desenvolver a técnica, mas a técnica nos faz desenvolver a bomba atômica. Seria o sentimento que calibraria isso, vamos dizer assim. Que calibraria isso. Né? Então, agora, como desenvolver o sentimento? O que a filosofia fala? A primeira parte de desenvolver o sentimento começa por conhecer a si mesmo. Como eu posso afirmar para vocês que não tem como amar outra pessoa de verdade se você não amar a si mesmo. Então, a colega Rafaela falava agora há pouco das crianças se automutilando. Ou seja, alguma coisa, a projeção da nossa sociedade que os faz sempre voltar para fora e muito pouco para dentro, vai gerar sempre uma angústia interior, que vai fazer com que ela vai ser sempre infantil no aspecto sentimental. Você pode ver que a nossa sociedade ela caminha gerações com muita dificuldade quando falam não, muita dificuldade em perdas, muita dificuldade associada à dor, ou seja, estamos ficando infantil no aspecto do sentimento. Né? Rafael, quando a gente fala sobre esse aspecto do autoconhecimento ser uma chave importante para que a gente saiba lidar com os nossos sentimentos, onde foi que a gente se perdeu nesse processo de conhecer a si mesmo, né? Tem algo dessa rotina tresloucada que a gente vive hoje? Tem algo a ver com o consumismo exacerbado, onde o ter é muito mais importante do que o ser? Como que você enxerga essa questão? Há um rótulo da sociedade, que a sociedade impõe hoje para o ser humano, né? Que você precisa ser dessa forma que a sociedade impõe. E muitas vezes o ser humano acaba se desconhecendo e se perdendo nessas emoções. Porque quando você se conhece e consegue ter discernimento um pouco sobre você, sobre si mesmo, você consegue ter um controle melhor das suas emoções. Elas não ficam tão afloradas de uma forma negativa. Quando você consegue ter um autocontrole, é porque você se conhece e aí você evita muitas frustrações na vida. E essas frustrações é o que vem acontecendo com as famosas doenças psicossomáticas, né? Que quando a pessoa não consegue identificar o problema, não consegue identificar o seu controle, o seu descontrole emocional, ela perde totalmente a razão e acaba colocando coisas que não deveriam ser colocadas. Afloram essas emoções negativas e aí vem as doenças psicossomáticas, que são as dores, que são, né, muitas coisas que não são diagnosticadas por médicos, né? São as doenças que, nossa, eu sinto, as pessoas vivem dizendo, eu sinto muitas dores, eu sinto isso, fazem os exames e nunca tem o resultado, nunca tem o diagnóstico, porque é completamente emocional. Rony, a gente falava um pouquinho lá do começo de onde surgiu essa questão e você dizia assim, tinha um caminhar da religião junto com a ciência, com a política, e com o passar do tempo isso foi se dissociando, né? Quando a gente fala da importância da religiosidade, aí independente da religião que seja, né? Como a pesquisa da Suzana nos mostra, que quando as pessoas têm esse religare, elas estão mais suscetíveis, por exemplo, ao perdão. Como a gente pode fazer nesse momento para conciliar uma coisa e outra, né? Não ser nem tão ao céu e nem tão à terra? Existe aí uma fórmula, um meio, né? Como que você enxerga essa questão? Bom, assim, a religiosidade, eu vejo assim, que o ser humano ele é religioso de forma natural, né? A religiosidade vai te fazer relacionar com um mistério chamado Deus, né? Que cada um, a gente não consegue conceber racionalmente o que é, mas a gente intui isso, né? Agora, as religiões, elas sempre se viram para um papel muito importante, né? Porque elas estão muito associadas a, por exemplo,
a família, a estruturação da família. A gente tem que pegar os ritos religiosos de todas as religiões, né? Vão estar associados ao nascimento, à união, à morte, a esses momentos mais cruciais onde a humanidade precisa sempre de estar voltada para pessoas, ou seja, para o lado do seu lado sentimental mais acolhido, né? Sim. Agora, como as religiões se fragmentaram bastante, e talvez muitas ainda brigam entre si e não conseguem mais dar resposta ao homem. Bom, nesse ciclo histórico, o homem vai ter que buscar um caminho por si mesmo. Ou seja, mesmo sendo religioso, às vezes não vai estar achando aquelas respostas de sentimentos profundos num templo que ele participe, né? E vai ter que buscar por seus estudos, ou seja, por autoconhecimento, sabendo que a natureza é um templo, né? Ou seja, nesses ciclos históricos, quando a gente fica um pouco confuso, a natureza sempre nos dá as respostas. Eu te dou exemplo, por exemplo, a gente estuda filosofia e fala que o ser humano caminha para a unidade. Caminhamos para que um dia, conscientemente, contemplamos que todos nós somos irmãos. Se você olhar para a natureza, ela caminha para a unidade. O universo é verso uno, os rios desembocam no mar. Então, as respostas, as verdades estão sempre na natureza, né? Nesse ciclo que se fica um pouco confuso, o homem resgatar sua religiosidade e muito se associar ela à natureza, se não conseguir respostas que o contemple num templo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos na sequência falando sobre como lidar com os nossos sentimentos.